Fala galera aqui do canal, tem noção da quantidade de órgãos que tem no corpo humano? Vamos ver cada um deles, suas funções, formato, onde se localiza. Vamos ver cada um aqui, uma videoaulazinha separada para cada órgão desse. Então, valendo órgãos do corpo humano. Então, o cérebro, um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, né? Já está vendo nessa aula, estrutura, importância, né? Então o cérebro, ele está localizado na caixa craniana, a gente chama de cabeça, né? E essa caixa craniana, os ossos do crânio, vão fazer essa proteção contra impactos, principalmente, né? Do meio externo para o meio interno. Além dos ossos do crânio, a gente vai ter a proteção conferida pelas meninges, que também são camadas que revestem o sistema nervoso, e esse líquido cefalorraquidiano, que é um líquido também que está presente nessa região das meninges e também ajuda a amortecer alguns impactos e evitar danos maiores ao cérebro. Então, esse sistema de proteção é eficiente, mas ninguém pode confiar 100% nele, né? Porque esses órgãos são bem sensíveis, então é importante ter o cuidado, especialmente quem pilota moto, né? Utilizar capacetes. E o cérebro está conectado, ele se relaciona com a medula espinal, especialmente por essa conexão que é o tronco encefálico. E esses componentes, medula espinhal, tronco encefálico, cerebelo, você vê tudo isso na nossa videoaula sobre sistema nervoso central. Então você confere lá, viu? Então, qual seria a morfologia, o formato do cérebro? Está percebendo na imagem, né, que o cérebro é todo cheio de reentrâncias, né? Não é a estrutura toda lisinha. Então ele é cheio de uma superfície, né, com sulcos, né? São regiões mais profundas. Também tem dobras, como se fossem rugas, né? O cérebro é formado por células, que são chamadas neurônios, que vão estar relacionadas com o transporte, né? A transmissão de impulsos nervosos, e também de neurotransmissores, né? A presença dos neurotransmissores, e as células da glia. Tudo isso você confere de boa, mais aprofundado na nossa videoaula de sistema nervoso. Então, a massa média do cérebro é de aproximadamente entre 1,3 e 1,5 quilogramas. Então, como a gente comentou, a superfície é toda enrugadazinha, né, com giros, regiões mais profundas, que são esses sulcos, né? E a gente pode estar destacando com essa imagem a presença de dois hemisférios, ou dois lados, né? O lado direito e o lado esquerdo do cérebro. O cérebro também se organiza em lobos, como se fossem divisões, né? A gente vai estar destacando o lobo frontal, parietal, occipital e o temporal. Perceba, nessas regiões a gente pode estar encontrando o cerebelo e a medula espinal, né? Esse grande sulco central, que praticamente divide o cérebro em duas partes, né? Então, esse lobo frontal, ele está mais relacionado com o raciocínio, com movimentos. Esse parietal está mais relacionado com a sensibilidade, a percepção. O lobo temporal tem relação com a audição e a memória. E o lobo occipital, ele tem relação com a visão. Como é que a gente percebe isso? Geralmente, quando a pessoa tem algum problema, né, e atinge algum desses lobos, alguma dessas funções será afetada. Essa distribuição também é interessante, né, porque fica mais fácil de organizar as funções, né, e as ações do cérebro, quando está organizado em setores. Então, os hemisférios, a gente vai estar associando com lados, né? A gente vai ter o hemisfério direito e o hemisfério cerebral esquerdo. O direito, ele vai estar relacionado com a criatividade
é a percepção espacial, a noção de espaço, de localização, né? E o esquerdo vai estar relacionado com a linguagem e com a lógica. Aí você perguntaria, como é a comunicação entre esses lados? Nós temos esse corpo caloso, que fica nessa região central, entre os dois hemisférios, que ele permite essa conexão entre eles. Então não esqueça esse nome, né? Corpo caloso. E tem que destacar no cérebro essa região chamada córtex, que é a região que a gente chama de região cinzenta, ou camada cinzenta, ou de substância cinzenta. Ou pode estar chamando especificamente de córtex cerebral. Então esse córtex é a região mais externa, tem essa tonalidade mais acinzentada, especialmente pela concentração de corpos de neurônios. E a gente vai estar destacando algumas funções que estão relacionadas, né, com essa região, que é especialmente o pensamento, a memória e a consciência. Então a gente percebe uma coisa mais lógica nessa região do córtex cerebral. Então, já que a gente falou de córtex, a gente tem que estar destacando o próprio córtex, que é a região, né, a substância cinzenta, e a medula, que a gente chama de região branca ou substância branca. Perceba nessa imagem que o córtex está mais superficial e a medula, a região branca, está mais para dentro, né, mais interno. Então, essa substância cinzenta dá esse aspecto acinzentado justamente porque ela tem a concentração de células de neurônios, de corpos de neurônios, você pode chamar de corpos celulares. Já a região branca, ela tem a concentração maior de axônios, que são os prolongamentos dos neurônios, que estão justamente relacionados com a transmissão de impulso, né, para outro neurônio. E esses axônios vão ter essa camadazinha de mielina, que vai estar protegendo ele, né? É como se fosse uma capinha lá do fio. E eles são altamente importantes para a integração nervosa, ou seja, a integração de todas as ações do corpo com o cérebro, com o sistema nervoso, especialmente o sistema nervoso central, né? Então, como a gente viu nessa aula, a gente pode estar destacando diversas funções do cérebro. A gente vai estar trazendo as principais, né? Que é especialmente o controle motor, está relacionado ao controle de movimentos, ou seja, os nervos sensitivos, trazendo a informação ao sistema nervoso e ele respondendo por nervos motores, especialmente respondendo com movimento. O processamento sensorial, a gente vai estar destacando especialmente os sentidos, os 5 sentidos, né? Que a gente tem uma aula específica para cada sentido desse aí, você pode conferir, viu? Emoções, também a função do cérebro, sentimentos, né? A própria memória, a gente não vai comparar o cérebro com um HD, né? Um disco rígido de um computador, porque a gente sabe que o cérebro é bem melhor, né? A própria linguagem, você viu nos slides anteriores, que tem regiões do cérebro relacionadas com a linguagem. E o próprio pensamento, o raciocínio, tudo isso é função do cérebro. Então você pode perceber que o cérebro é altamente diversificado no que se refere a funções. E tem que destacar também que o cérebro tem essa grande plasticidade, ou seja, é um órgão que tem uma grande capacidade de adaptação. Muitas vezes tem regiões do cérebro que são afetadas com algum problema e ele cria novas conexões para justamente compensar essa perda. Então essa plasticidade é uma característica interessante do cérebro, que é fundamental para a evolução e sobrevivência da espécie. Então a gente vai ter o quê? A formação de novas conexões neurais, justamente para facilitar o aprendizado, a adaptação ao ambiente, né? Um ambiente novo. E é importantíssimo tudo isso aí, essa plasticidade, para a aprendizagem, especialmente no ser humano, né? Que é um ser que depende muito da aprendizagem, do raciocínio, da capacidade de localização, de criação. Então, para ele,
o cérebro é fundamental. E evolutivamente a gente pode dizer que o cérebro é um órgão que facilitou bastante a evolução do ser humano. Também existem doenças, também alterações, né, problemas relacionados ao cérebro que podem causar alguma dificuldade, né, no dia a dia da pessoa. A gente vai estar destacando que essas doenças, né, esses problemas ou alterações, a gente está destacando em videoaulas específicas para elas, viu? A gente está destacando Alzheimer, Parkinson, o próprio AVC, que é o acidente vascular cerebral. A gente vai estar destacando, né, o isquêmico, a própria epilepsia, que muita gente pensa que é uma doença, né, que é transmitida de uma pessoa para outra, e na verdade não é. Os próprios traumatismos cranianos, que muitas vezes são lesões, né, ou edemas causados por algum impacto do meio externo. Como a gente comentou anteriormente, né, o uso do capacete, especialmente para motociclistas, é fundamental para evitar problemas, né, relacionados a esses traumatismos cranianos. E lembrando que o cérebro fica ali na caixa craniana, então uma lesão no crânio pode estar lá afetando o cérebro também. Então, trazendo aqui o cérebro, a gente não pode estar deixando de lado as curiosidades, especialmente para a gente exaltar mais ainda a grandeza que tem esse órgão para o ser humano, especialmente, né, e os animais em geral. O cérebro, ele consome cerca de 20% da energia do corpo. Ou seja, se você pensa que só está sentado sem fazer nada ali de boa, não está consumindo energia, o seu cérebro está. Além de você estar pensando, raciocinando, ele está lá regulando coordenando, né, todas as ações e funções do seu organismo. E tudo isso tem consumo de energia. A gente vai estar destacando os bilhões de neurônios, conexões que existem no corpo, né? Se não fosse isso, seria bem complicado, especialmente a parte sensorial do indivíduo. E o cérebro, ele é uma estrutura dinâmica, quer dizer que está sempre se modificando, se adaptando, como a gente comentou lá na plasticidade do cérebro. Tudo isso para facilitar a adaptação e o aprendizado, né? Quanto mais a gente aprende, melhor fica o nosso cérebro. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, no nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!